Sejam bem-vindos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Muito importante pedir a todos que nos assistam que compartilhem o link das nossas reuniões virtuais do Lar de Teresa com seus familiares, com seus amigos, e também que não deixe de dar o like, entende? E nossas reuniões atingem mais pessoas. Nesse momento, nós damos início à nossa reunião virtual e informamos aquelas pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez que nós sempre estudamos dois livros, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Estudamos esses livros alternadamente a cada semana. Nessa oportunidade, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos. E nosso expositor hoje é Rogério Miguez, integrante do Movimento Espírita em São José dos Campos, estado de São Paulo. E nós recebemos Rogério com muito carinho. Rogério, suas palavras iniciais, por favor. Boa noite a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês pela primeira vez e esperamos que corra tudo bem, seja proveitoso o nosso bate-papo desta noite. Então, dito isto, vamos à nossa leitura inicial do livro Fonte Viva, capítulo 35. Estendamos o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Repara que, em plena casa da natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe a enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar, que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora, torna a leveza e a suavidade. A árvore de frondes quebradas ou feridas regenera-se em silêncio, a fim de produzir novas flores e novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho de lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de engrandecer o bem cada vez mais. Por que conservaremos por nossa vez o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendemos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias para o proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transforma-os em bênçãos no curso de suas águas, que prosseguem correndo com brandura e humildade, para benefício de todos. Mensagem de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E assim, nesta mensagem que recebemos agora,
iniciamos com gratidão em nossos corações pela oportunidade, pelos bons espíritos que abençoam nossas reflexões. Pedimos que nosso Mestre Jesus, que Deus, esteja conosco nessa hora, para que, com as reflexões que nosso companheiro Rogério trouxer, possamos fazer e ter o melhor entendimento e o melhor uso nas nossas vidas. Sob as bênçãos de Deus, nosso Pai maior, iniciamos nesse momento nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Nosso irmão de Ideal Espírita, Rogério Miguel, abordará o tema O Bem e o Mal, do Livro dos Espíritos, com as perguntas de 629 a 637. Desejamos as melhores vibrações ao Rogério. A palavra é sua. Muito obrigado. Estendamos o bem. Foi a nossa mensagem de abertura do livro Fonte Viva, e sempre muito importante para todos nós estarmos observando as opiniões dos espíritos, e ainda mais de Emmanuel, sobre esses temas que tratam sobre o bem e o mal. É de se observar que não só Emmanuel, mas entre outros, eles gostam muito de fazer paralelos entre a natureza e os humanos, ou seja, a humanidade. Né? E nesse caso particular, ele cita uma série de dificuldades, vamos dizer assim, que a natureza enfrenta, né? Por conta das leis físicas, evidentemente, né? Mas que ao final ela se renova. Ela oferece as mesmas dádivas. Ela não deixa de trabalhar no bem, vamos dizer assim. E fazendo esse paralelo, ele nos incentiva a que nós, mirando a natureza, também tenhamos essa conduta. Em todas as ocasiões, em qualquer situação que surja alguma dificuldade, advenha um mal, um malefício, um prejuízo, não é? Paciência, nós devemos observá-lo, situá-lo dentro do contexto, lógico, analisar como é que foi a situação, para não fazer mais e assim por diante, não é? Mas aí retomar as rédeas da vida e continuar no bem, porque parar na estrada não é solução para ninguém. Então, eles sempre nos usam esses paralelos com situações da natureza para que nós não desanimemos, quem sabe, ou nos julguemos incapazes de prosseguir, fazendo bem, sabendo que existem uma série de situações, de dificuldades na nossa vida. Então, isso é feito com regularidade. Não é? Livro Fonte Viva, uma beleza, uma das obras que sabemos de grandiosos ensinamentos. Né? E o bem e o mal, particularmente nessa noite, né, que já foi exemplificado por Emmanuel, ele está situado particularmente em várias partes do Livro dos Espíritos, mas particularmente na parte terceira, que trata das leis morais, né, lei divino natural, evidentemente, com o título de bem e de mal. Isso é um tema muito estudado, muito pensado, não é? Porque é preciso que nós tenhamos um entendimento fácil, uma lei fácil, um argumento, quem sabe, uma dica, vamos dizer assim, para que a gente possa facilmente separar o bem do mal. Porque nós sabemos, não é tão simples assim. Tanto que há pessoas que, por conta das suas condutas, das suas palavras, dos seus pensamentos, às vezes imaginam que estão fazendo bem, mas de fato estão fazendo mal, ou para si mesmas, ou para aqueles que a cercam, que estão convivendo com ela.
Não é? Então, de início, o Kardec ele procura situar bem essa condição, não é? Primeiro, falando sobre a moral, que é uma regra de bem proceder, não é? Mas aí a pessoa pergunta, mas em onde é que está essa regra? Quem escreveu sobre ela? Onde é que está o manual das regras do bem proceder? Não é? Isso é muito comum, a pessoa fazer esse questionamento, porque nós não sabemos, nós não nascemos, de fato, dominando esses conceitos todos. Não é? E aí eles dão uma orientação muito simples, dizendo o seguinte, que sempre que nós estivermos fazendo tudo de bom para os outros, nós estaremos fazendo bem. Olha que coisa simples que eles falam para a gente. Contudo, esta humanidade, mundo de provas e expiações, ainda não consegue, não atinge esse patamar de conhecimento, de conduta, de atitudes, não é? E tem dificuldade em exercitar, vamos dizer assim, esse bem de todos, a vida visando o bem de todos. Não é? Isso é um esforço, é um exercício. Não é? Por quê? Porque nós, espíritos, ligados a esse planeta, como já dissemos e enfatizamos, o planeta é de provas e expiações, nós temos uma matriz de uma sombra, vamos dizer assim, não é? Um lado escuro, podemos dizer assim, que foi construído por conta de várias existências passadas. E esse lado, ele se apresenta no presente. Ele não nos deixou, faz parte da nossa personalidade e do nosso caráter. Né? E ele deseja, muitas vezes, se expressar no dia a dia conforme nós nos expressávamos no passado. Então, o que acontece? A gente lê, estuda a doutrina, assiste, vai para os estudos, os grupos de estudo, assiste às exposições, essa coisa toda, não é? E compreende a necessidade de fazer o bem, compreende as explicações da doutrina quando nos situam para isso, com esse objetivo, mas na prática nós temos dificuldades, porque nós estamos lutando ainda com esse lado nosso que ainda se satisfaz na prática do mal em diversas situações, em diversas condições, em diversas intensidades, né? Uns mais, outros menos. Então a gente fica nesse conflito, né? Entre aprender aprender os conceitos renovados, vamos dizer assim, que o Espiritismo nos traz, e contrapô-los, vamos dizer assim, à nossa condição ainda de espíritos, aprendizes das leis, que temos uma certa dificuldade ainda em lidar com esse entendimento no dia a dia, na vida prática. Né? E mais, quando nós pensamos no bem de todos, nós não podemos esquecer que muitos de nós associamos imediatamente esse bem de todos, né, a práticas, a atitudes, a atos. Mas o próprio Emmanuel já lembrou numa outra mensagem, no outro capítulo da Verdade, não é? Nós precisamos atentar não só para as atitudes, bem como para o que falamos e para o que pensamos. Aí nós estaremos realmente imersos nesse ambiente da bondade, nos expressando em todos os contextos. Porque se a gente, às vezes, age, não é? E fala, mas pensa coisas inadequadas sobre o nosso próximo, sobre nós mesmos, nós estamos ainda deficientes, vamos dizer assim. Não estamos sintonizados com a estação do bem. Está havendo algum ruído, né? Antigamente nós tínhamos o rádio, ficava girando os botõezinhos, os knobzinhos, procurando a estação, não é? E até chegar lá tinha aquela estática. Algumas pessoas que ainda trabalham, rádio amador, enfim, eu acho que ainda tem essas práticas, né? Então, ele precisa sintonizar para ficar limpo o som, né? Sem nenhuma estática, sem nenhum ruído. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo, não só nessa vida, bem como nas vidas futuras, nas existências futuras. Vai ser um trabalho de longa data, porque nós precisamos agora nos contrapor a esse lado sombra e aprender a fazer o bem repetidamente, repetidamente, porque aí a gente consegue incorporar o hábito,
o costume, a nova tendência, não é? E nesse setor, inclusive, os espíritos nos dão uma orientação muito interessante, mas muito interessante. Muitos de nós nos reconhecemos, sabemos as nossas limitações, conhecemos as nossas dificuldades em seguir esses conceitos que a doutrina nos traz, claros, límpidos, né? Diretos. E aí a pessoa se inquieta com essa luta, com esse combate. Né? Mas nós não podemos esperar, né, virar santos para fazer o bem. Há muitas pessoas que, por exemplo, na casa espírita, isso é muito comum, a pessoa aparece, ah, você quer nos ajudar aqui? Não, mas quem sou eu? Eu não sei fazer nada, eu não tenho, não tenho nenhuma aptidão, não tenho nenhum conhecimento, não sei. Não, mas nós vamos aos poucos. Vamos aos poucos. Vamos avançando aos poucos. Porque se nós formos esperar virar santos para fazer o bem, nós jamais faremos o bem. Porque é o contrário, é fazendo o bem que nós viramos, vamos dizer assim, os santos. Né? E não o contrário. Então, a luta é para se fazer agora. O combate é para se fazer agora, como Paulo disse. Né? E aí, uma das dicas é exatamente fazer o bem para todos e observar as leis de Deus, as muitas leis de Deus. Jesus nos apresentou vários conceitos, não é? E o Espiritismo, ele vem, vamos dizer assim, completar, trabalhar um pouco mais essas ideias, principalmente as parábolas, que para muitos ficam enigmáticas, muitas são enigmáticas, não é? Mas ele veio com essa proposta de quebrar isso, de mastigar um pouco esses ensinos, para que a gente facilmente entenda, se decida, use a vontade e passe, de fato, a fazer o bem, né? Após o entendimento das leis. Né? E aí, evidentemente, sempre que a gente foge desse entendimento dos princípios divinos, nós estamos em cursos no chamado mal. No chamado mal. Então, alguém poderia perguntar, mas o que é o mal? Ah, o mal é a inobservância da lei de Deus, seja em que aspecto for, de que forma for. Sempre que nós estivermos vivendo fora dos princípios divinos, nós estaremos fazendo algum mal, não só para o nosso próximo, bem como para nós mesmos. Isso é fato, ele surge naturalmente. Da mesma forma que o lado sombra e o lado luz, não é? Se a gente cria luz, há pessoas que defendem que nós não devemos nos preocupar com o nosso lado sombra, vamos dizer assim. Né? Se preocupe com o seu lado luz. Vai fazendo luz da melhor forma possível. Naturalmente, quando nós vamos acendendo mais luzes, o que é que acontece com a sombra? Ela se apaga, ela desaparece. Então, essa é uma técnica, vamos dizer, é um caminho, não é? É um caminho, sempre pensando no bem. E aí, quando a gente consolida esse entendimento, a coisa fica mais fácil. Agora, nós temos uma certa barreira, uma certa morosidade em avançar de fato, em pegar a charrua, não olhar para trás, não parar na estrada, que são conceitos que são há milênios estão conosco, não é? Mas a gente vai vencendo, tendo alguns sucessos, alguns insucessos, vai aprendendo com os insucessos, evidentemente, né, para não repetir, e consolidando cada vez mais as boas práticas. E aí, quando nós mecanizamos isso, vamos dizer assim, né, e acabamos até fazendo bem por prazer, que é o objetivo final, é fazer o bem naturalmente, não porque Deus pode estar nos observando, não porque nós lemos no livro e ele está dizendo para a gente fazer isso e aquilo, mas não, é a prática do bem natural, o indivíduo espontaneamente, sem nenhum incentivo externo, vamos dizer assim, ele passa a agir dentro das leis de Deus. Esse é o momento ideal que nós buscamos. Mas até chegar lá, a gente precisa estar trabalhando essas questões, como agora estamos fazendo. O bem e o mal, parte terceira, livro dos Espíritos, né? Leis morais. Né? E existe uma questão que algumas pessoas levantam, que é a seguinte: ah, então eu estou pensando no próximo, eu consigo enxergar, ver bem, fazer essa divisão. E com relação a eu mesmo, como é que eu cumpro a lei de Deus na minha vida particular? Vamos dizer assim.
Como é que eu seleciono? Como é que eu separo isso? Como é que eu identifico o que eu estou fazendo de bom para mim ou de mal? Aí os espíritos desse capítulo dão também para nós uma dica importantíssima, não é? Que é a gente observar os limites. Por exemplo, observar os limites. Vamos dar uma coisa bem prática, não é? Alimentação. O nosso corpo físico, que é uma ferramenta especialíssima que Deus nos concede para que nós, espíritos, progridamos a cada etapa que estamos encarnados, né? Quando estamos desencarnados, não temos o corpo físico, mas quando voltamos, tomamos um novo corpo. Ele, matéria, ele precisa se nutrir, né, para que ele sobreviva, subsista e nos dê condições para que a gente, por exemplo, use o cérebro, né, se locomova, use o dom da palavra. Né? Então, ele precisa disso tudo para que ele bem funcione. Não é? Então, o que, que acontece? Regularmente, nós sabemos, nós nos alimentamos, não é verdade? Alguns comem de manhã ou não comem, só vão almoçar, outros já tomam um café da manhã, almoçam, depois fazem um lanche, e assim, seja como for, cada um tem a sua distribuição de horários para se alimentar. Então, o que acontece? Nós já vimos, evidentemente, quanto mais a gente vai vivendo, a gente experimenta isso, que se a gente ultrapassa o limite do necessário, da quantidade que o corpo está pedindo para se manter íntegro, o que, que acontece? Vem o malefício, vem o mal, vem o mau funcionamento do corpo. Não é assim que funciona? Então, é pela observação em relação a nós mesmos. Pela observação. A gente vê o que a gente está fazendo. Não é? Os romanos já disseram, a virtude está no meio, nem 8, nem 80. Se a gente faz pouco, vai sentir falta de alguma coisa. Se exagera, vai também provocar um desgaste, um desperdício de energia e assim por diante. Então, a gente precisa tentar equalizar essas duas posições extremas, que não são interessantes, e observar os limites, o bom senso, o equilíbrio. Na alimentação, a gente pode identificar facilmente uma situação como essa, onde nós precisamos observar que o excesso traz um malefício para o nosso corpo. E aí nós estamos fazendo mal a quem? Para nós mesmos. Porque o corpo vai adoecer, ele vai pedir tratamentos, ele não vai poder se locomover, vai ter que ficar fazendo descansos e assim por diante, uma série de coisas, não é? E aí o espírito quer fazer, não pode. Tá? Então, isso é para dar um exemplo de como é que nós podemos é, aquilatar, avaliar, vamos dizer assim, a prática do bem conosco mesmos. A gente começa a usar demais as palavras que agora, inclusive, tá uma coisa. Agora é mensagem para todos os lados, né? Todos os lados, todo mundo mandando mensagem, se alimentando disso, né? Então a gente sabe do perigo disso, dessa situação. A gente sabe as fake news, as notícias que não são verdadeiras, não é? Isso tudo causa malefício para todos nós. Então, é um campo que a gente pode observar e fazer o bem como? Fazer o bem observando o que nós estamos transmitindo entre nós, nas chamadas redes sociais. Isso é muito importante para que a gente troque informações verdadeiras, de equilíbrio, positivas, não é? Que nos incentivem a fazer o bem, e não o que a gente observa de modo geral, né? De modo geral, há muita troca de informações, mas se a gente pega e começa a enxuga aquele conjunto, pouca coisa sai dali. Então, a gente vai identificando aos poucos como é que a gente vai se colocando sintonizados, né, apenas no bem. O Espiritismo nos ajuda, porque ele explica muito bem como é que funciona a lei de Deus, ele traz a moral, que é a regra de bem proceder, que nosso mestre amado Jesus nos deixou há 2000 anos, né? Ele renova tudo isso e explica uma série de situações que ainda hoje intrigam muitos estudiosos do Antigo Testamento, ou do caso de Jesus, do Novo Testamento, evidentemente. Ele destrincha isso tudo para a gente vai aos poucos, vai se aprimorando, vai conhecendo, e cada vez mais a gente vai acertando.
acertando, a gente cria o hábito, cria o costume. Aí, quando a gente desencarna, o que acontece? Daqui a pouco a gente vai voltar, é fato. Nós temos que atingir a perfeição relativa. Isso é uma destinação nossa, é uma meta fatal, vamos dizer assim. A gente, quando voltar numa outra vida, nós já vamos ter, vamos usar de novo a mesma figura da sombra, né? A sombra, ela já vai estar um pouco menor, já não se expressa de tamanha forma, de tamanha intensidade. Por quê? Porque nós já desenvolvemos um pouco mais de luz. E assim a gente vai repetindo, 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 repetindo muitas existências, evidentemente, não é? E acaba, então, só apresentando a nossa luminosidade em vidas futuras. Né? Mas, para isso, a gente precisa se empenhar, não resta dúvida, conhecendo as leis, não é? E buscando essa prática diária. Não é? O Santo Agostinho, se não me engano, numa pergunta do Livro dos Espíritos, não é? Ao final, ele se indagava, ele deu uma pequena receita, ele deu uma pequena receita para a gente, para todos nós. E qual era a receita que ele deu? Para a gente fazer uma avaliação diária do como é que nós estamos vivendo. Ele falou o seguinte: olha, sempre que eu ia me recolher à noite, o corpo precisa descansar, é fato, ele precisa descansar, eu me perguntava, será que nesse dia eu prejudiquei alguém? Essa era a pergunta que ele fazia. Nosso Livro dos Espíritos traz isso. Não é? E aí, ele, evidentemente, com o conhecimento das leis de Deus, com o conhecimento do que seja fazer o bem, ele podia identificar. Mas aqui eu falhei aqui um pouco, talvez. Estamos aqui imaginando, né? Falhei aqui, fui um pouco ríspido com aquela pessoa, falei alto com aquele outro, fingi que não vi o amigo me chamando lá, passei rápido para que ele não me chamasse, não é? Eu preciso corrigir isso, preciso corrigir. Inclusive, nesse campo do trato com as pessoas, existe um fato muito interessante, um caso, vamos dizer um caso, né? Que aconteceu com o Chico Xavier. Ele, quando iniciou na sua missão, ele foi perguntar ao Emmanuel qual seria assim a melhor, onde é que ele deveria melhor se preocupar, em que setor da vida. Se não me engano, foi essa a pergunta que ele fez. Esse está no livro do Elias Barbosa, né? E o Emmanuel falou o seguinte: olha, Chico, você observe o trato com as pessoas. Trato com as pessoas. E isso dá muita confusão, de fato. Né? Uma palavrinha solta ali, uma palavrinha ríspida aqui, a coisa evolui, né? E depois perde o controle. Aí que a confusão se estabeleceu, aí é difícil contornar. Então, o Emmanuel recomendou a Francisco Cândido Xavier que observasse como é que ele tratava as pessoas, que isso seria muito importante no desempenho da missão dele. E se Emmanuel falou isso para o Chico Xavier, imaginemos nós, com as nossas missões, evidentemente muito mais modestas, muito mais singelas, né? A gente precisa também ter muita atenção nesse sentido. E aí a gente vai reconhecendo, vai identificando, assim que eu trato, faço bem para todos, dessa maneira que não está boa, não é? E assim que eu não me engano, aprendi com isso aqui. Não é? Vai ganhando essa experiência com a ajuda, evidentemente, da nossa doutrina. Não é? O descanso, por exemplo, é um outro exemplo, é uma outra situação. Há pessoas que, por exemplo, qual é a grande expectativa do trabalhador? Qual é a grande expectativa do trabalhador? Tem lá a carteira assinada, está na fábrica, está na indústria, está no escritório e assim por diante. De modo geral, do mundo material, é se aposentar. Ele fica trabalhando, pensando já, está faltando 10 anos, estão faltando 9, estão faltando 8, assim por diante. E vai contando ali no seu calendário. Né? E por que ele quer se aposentar? Qual é a grande expectativa do trabalhador? Para não fazer nada. Não é assim? Aí se alguém fala com ele, fica assim, como é que tá? Você está aposentado? É. E o que você está fazendo? Nada. Eu já trabalhei, eu já dei a minha cota de contribuição à sociedade. Agora eu tenho o direito de não fazer nada. É uma situação muito perigosa. Então, por que a gente está falando sobre isso? Porque existe um outro campo, que é o do descanso, que causa muitos malefícios a quem? A nós mesmos. A nós mesmos.
O corpo, ele precisa de atividades. É uma máquina fenomenal, mas ela precisa estar atuando. Não é? Se a gente encosta, vamos dizer assim, e fica sentado esperando a vida passar, quando a gente vai levantar, vamos fazer essa imagem, né? Aí começa a doer. Por quê? Porque essa estrutura, ela tem uma mecânica, ela precisa atuar também. Né? Então, o descanso excessivo nos indica que nós estamos fazendo mal a quem? A nós mesmos. Então, a gente vai tomando esses exemplos, coisas simples. Né? A gente separa perfeitamente o malefício que nós possivelmente estamos fazendo ao próximo e os malefícios que nós possivelmente estamos fazendo a nós mesmos. Aí o que acontece? Aí a pessoa está nessa situação de descanso demasiado, está inquieta, está desgostosa, aí fica em depressão e acaba batendo na porta dos consultórios médicos para cuidar de um problema, para tomar seus remédios, mas ela mesma tem, em grande parte, a solução para o seu sintoma, que é o trabalho. Outra lei, outra lei das leis morais, lei do trabalho. Né? Ela está esquecida que a vida ela nos convida a trabalhar. Quando nós atingimos a meta final da perfeição relativa, o que nós vamos fazer? Vamos ficar nos campos elíseos, né? Observando a natureza? Não, nós vamos trabalhar mais ainda, porque nós vamos ter responsabilidades maiores, maiores ainda, que Deus vai nos dar missões grandiosas. Né? Nós sabemos, a doutrina nos explica isso, em parte, como é que são as missões dos espíritos puros. Não é? Há aqueles que, por exemplo, nesse capítulo, perguntam assim, mas olha, por que Deus não nos criou perfeitos? A gente não teria que ficar passando por esses dilemas de descobrir o que é o bem, o que é o mal, o que é o bom, e assim por diante, não é? A mecânica da vida é essa. Ele determinou que a vida se desenvolvesse desta maneira. Individualiza o princípio espiritual, encaminha ele para as existências muitas, né? E nós vamos experimentando e escolhendo qual rotas queremos seguir. E aí, quando a gente faz o bem, a gente mesmo fica satisfeito com isso. Nós sentimos prazer quando nós temos a consciência, evidentemente, do bem e do mal, não é? Então, isso é o que ele quer, a gente faça o bem e nós mesmos nos recompensemos cada vez mais com alegria, com satisfação interior, né, íntima, de que estamos sendo úteis no contexto em que nos encontramos, na sociedade, na cultura, em que nós estamos imersos. Não é? Então, faz parte das leis de Deus este processo. Mas, evidentemente, se a pessoa ela não está satisfeita, podemos falar assim, não é? Ah, não, mas isso não. Então, progrida bastante, e quando a pessoa tiver condições de entender a Deus, que ela tiver adquirido o sentido que falta, que o livro dos Espíritos nos diz, há algumas faculdades que nós precisamos desenvolver, e nem sabemos quais são, aí a gente interage com Deus e pergunta, propõe para Deus, vamos dizer assim, uma forma diferente de fazer nosso mecanismo de evolução, que não este que ele determinou, que ele sabiamente determinou. Né? Então, se fôssemos todos criados perfeitos, o que nós faríamos com essa perfeição? Como é que seria a existência? Com o que nos ocuparíamos? Todos são perfeitos? Não é? Não há nenhuma preocupação, ninguém, todos com os seus deveres. Não é? Esse é um item também interessante para a gente relacionar esse tema, que é o seguinte: nós, de modo geral, nós estamos muito preocupados com os nossos direitos. Direitos, não é verdade? Toda hora, toda hora não, toda hora está se aprimorando ali os nossos códigos, as nossas legislações e insere-se lá uma série de direitos. Tá? Mas, observemos, observemos. Se todos nós cumpríssemos nossos deveres, quem reclamaria dos seus direitos? Não é verdade? A nossa Constituição, já fizemos uma vez uma pesquisa sobre essa, estávamos escrevendo alguma coisa sobre esse capítulo, e a nossa Constituição existem muito mais palavras direito do que deveres. Ela é recheada de direitos.
mas a população não quer cumprir os seus deveres. Olha que dilema. Né? Então, antes da gente procurar os nossos direitos, que é muito comum, não é? Principalmente nas relações de trabalho, nas relações sociais, vou procurar os meus direitos. Pare, pense se está cumprindo seus deveres. Essa é a primeira pergunta que deve ser feita, antes de procurar os alegados direitos. Né? Então, um outro indicador também muito bom para todos nós, para o cumprimento, para a realização do bem, é nós cumprirmos os nossos deveres. No condomínio, no prédio, né? No ambiente de trabalho, na rua, no trânsito. Nós sabemos quantas situações nós podemos citar aqui que a gente vê a desobediência do dever nítida, clara. Por quê? A pessoa ainda não se conscientizou que é para cumprir, é para fazer, é para fazer. E se todos nós fôssemos fazendo cada vez mais, muda a atmosfera psíquica do mundo, muda este planeta de provas e expiações, ele acaba avançando um pouco mais, né, rapidamente para a regeneração, que é o que nós estamos, evidentemente, esperando. Né? E tem um detalhe interessante nessa questão, que é a seguinte: o mal que acontece, né, o prejuízo que acontece, que ele é atestado, ele é fato, né, ele tem um significado particular de acordo com aquele agente do mal. Isso é muito interessante. A responsabilidade. Né? Porque quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós sabemos, quanto mais nós nos instruímos, nos ilustramos, né, no conhecimento de tudo. Né? Quando a gente incorre num deslize, a nossa responsabilidade é maior. Porque nós deveríamos, em função do que conhecemos, ter uma conduta mais adequada aos princípios da civilidade, da urbanidade, né, da comunidade, e assim por diante. E aí os espíritos, é a última pergunta que nós temos aqui nesse capítulo, nessa parte do capítulo, né, é o Kardec perguntando se o selvagem, quando ele ataca, ele agride, não é? Ele tem como é que isso é julgado? Como é que isso é avaliado? Como é que isso é avaliado? Por exemplo, eu acredito que ainda existam algumas comunidades muito afastadas, não é? Não sei se mantém o hábito da ingestão da carne, não é? Da ingestão da carne humana, não é? Porque eles julgavam no passado, fazendo isso, e eles ganhavam a força, a coragem do seu inimigo. Por isso eles faziam isso. Qual é a responsabilidade deles diante de uma pessoa, eles fazendo isso, porque estão seguindo as suas práticas, as suas normas, a sua cultura, não é? De uma pessoa que tem uma posição, um nível superior e assim por diante, que quando comete um deslize. Esse que fez, que é consciente das leis, da nossa comunidade, ele é mais responsável do que aquele que desconhece. Ele, por enquanto, ele está vivendo conforme os princípios da sua cultura e atendendo os seus instintos. Né? Então, o grau de responsabilidade ele é avaliado e a justiça de Deus é perfeita, porque ela ajuiza atenuantes e agravantes. Nós temos isso no nosso direito. Né? Não sei se algumas pessoas estão aqui assistindo esse encontro com o Lar de Teresa, nesse tema, não é? E são da área. A justiça, a justiça de Deus aplica esses princípios de maneira perfeita. As consequências serão proporcionais, adequadas, exatamente justas em função do grau de entendimento da pessoa quando ela comete um deslize e infringe qualquer uma das leis de Deus. Olha quanta coisa nós conversamos, nós vimos aqui, nós lembramos aqui, não é? Em pouquíssimas perguntas, e poderíamos ter mais uma série de outras reflexões, associações, porque o tema é muito interessante, não é? E nessa retomada, a gente podia lembrar até a questão da reforma íntima,
nessa procura pelo bem, né? A reforma íntima também poderia estar incluída nesse contexto, certo? Eu buscar fazer o bem, não só para eu mesmo, quanto para o próximo, né? Também é um desafio lançado pela doutrina a todos nós, a todo momento, né? Ou seja, a construção das virtudes dá trabalho, é preciso tempo, mas é muito gratificante. Construir dá muito trabalho, nós sabemos. Destruir é mais fácil. Destruir é um pouco mais fácil. Então, diante disso, insistamos. Não abandonemos a jornada. Né? A mensagem é para seguir em frente, sempre. Porque parar não ajuda ninguém. Não nos melhora em definitivo e vai, evidentemente, atrapalhando as nossas vidas futuras, porque nós deixamos de cumprir aqui as chamadas provas e expiações que nós estamos a todo momento envolvidos nesse contexto. Não é? Muito bem. Dentro desses princípios, então, nós acreditamos que tenhamos aí trazido os nossos pontos principais sobre esse capítulo do bem e do mal. Existe muita coisa ainda a ser vista, mas lógico que nas próximas reuniões serão adicionadas novas ideias, novos entendimentos, novos raciocínios. Agradecemos a atenção de todos. Nós que lhe agradecemos, Rogério, por sua disponibilidade carinhosa Foi um e estar prazer, Fernanda. nesse momento Ah, aqui conosco. foi um prazer, Fernanda. Prazer. E renovamos o nosso convite Tá para, em bom. outra oportunidade, você poder estar novamente aqui trazendo as suas reflexões. Não tem dúvida. Fico à disposição. Fico à disposição dos amigos. Agradecemos também a todos que nos honraram com sua atenção nesse momento, né? E renovamos o convite para estarmos juntos novamente na próxima segunda-feira, às 19 horas, ou em qualquer momento que você puder. O nosso tema na próxima semana será o Cristo em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, as três revelações. Dito isto, vamos à nossa prece final, elevar os nossos pensamentos, os nossos agradecimentos a Deus e lembrar de que em nossa consciência sempre temos as respostas, sempre temos o apoio dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos anjos da guarda, para que sigamos o caminho do bem. Que a paz de Jesus abençoe cada uma das pessoas que neste momento estiveram conosco e que as boas energias que podemos desfrutar aqui juntos permaneçam com cada um, em cada família, em cada lar. Que assim seja, graças a Deus.